Olá, seja muito bem-vindos a mais um programa Vamos Debater Direito? Esse programa ele é idealizado pelos cursos de pós-graduação da área de Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu me chamo Priscila Bortolotto Ribeiro e sou professora e tutora desses cursos. O tema do nosso programa de hoje é o direito das pessoas com deficiência perante o mercado de trabalho. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos a professora Paula Rena Beraldo. A professora Paula, ela é advogada, ela é atuante na área trabalhista e civil, especialista nas áreas e também ela é a nossa professora da casa. Professora Paula, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vir aqui abrilhantar o nosso programa. Obrigada, professora Priscila. Primeiramente, eu quero agradecer à Uninter, né? E também a professora em especial por esse convite muito querido que me fez. Eu acho que é importante o que a Uninter promove de trazer essa questão do direito às pessoas, né? O direito é uma coisa tão complexa e, para nós, a gente transmite isso com tranquilidade para as pessoas. Então, a Uninter apoia essas informações passadas com tranquilidade para as pessoas. Então, quero parabenizar a Uninter também por essa questão. E hoje nós viemos aqui tratar desse assunto que é tão relevante, né? O direito das pessoas com deficiência, as pessoas PCD perante o mercado de trabalho. E hoje a gente tem o último censo de 2022 apurou, professora, que eu até vou dar uma consultadinha nos números, porque é bastante coisa, são 19 milhões de brasileiros com 2 anos ou mais que possuem algum tipo de deficiência. Então, é um número bem interessante, né? E, claro que a introdução ao mercado de trabalho se dá com uma idade um pouco mais avançada, mas essa deficiência, às vezes, ela possui diversos cunhos, né? Ela pode ser de nascença, de uma causa natural, e ela pode ainda ter ocorrido durante a vida, né? Por um acidente, por uma doença grave que deixa a pessoa com alguma debilidade, porque ela pode ser auditiva, ela pode ser motora, né? Um acidente, de repente, de veículo deixa uma pessoa com uma deficiência de mobilidade, ela pode ser intelectual, um AVC ou até na nascença, como a gente conversou. Então, esses dados são bem importantes, porque eles alcançam 9% da população brasileira, professora. Número bem expressivo, né, professora? Bem elevado. Realmente. E em relação, professora, às legislações, o que a gente tem quanto à legislação para resguardar o direito das pessoas com deficiência? Isso é ótimo, professora, saberem, porque as pessoas não têm acesso, né? A legislação brasileira, ela não é passada como ela deveria. Exatamente. Então, assim, nós temos 2 leis bem importantes, até vou dar uma olhadinha na numeração delas. É a 8213 de 91. Você veja, professora, nós estamos em, né? Passados longos anos de 91 e muita gente nem a conhece. Essa lei é uma lei da Previdência Social, mas ela tem um artigo, que é o artigo 93, que deixou ela conhecida como Lei de Cotas. Por quê? Porque ela previa que empresas com 100 empregados ou mais deveria contratar uma quantidade de pessoas com deficiência. E é uma escala. Então, assim, a lei prevê, né, até hoje, porque ela está vigente, que até 200 empregados, por exemplo, a empresa tem que contratar 2% de pessoas com deficiência. E com mais de 1.000 empregados, teria que contratar 5% dos seus empregados com deficiência. Então, essa lei ficou conhecida como Lei de Cotas. Então, ela impõe à empresa que a empresa, com essa quantidade de empregados, siga essa gradação legal para contratações. Então, muito se ouve, né? Temos vagas PCD, por uma imposição legal, que é dessa Lei 8213, de 91. É uma lei que a gente pode dizer que é uma lei super inclusiva, né, professora? Muito. Eu acho uma lei muito importante, até porque, às vezes, muitas empresas ou muitos empregadores desconhecem os benefícios de contratar uma pessoa com deficiência, né? Sempre. Eu vejo que vai além da obrigatoriedade legal, porque tem uma função social. Né? Tem a função social, tem a questão da inclusão e a gente não pode esquecer também que se torna uma empresa rica de talentos. Sem dúvidas. Né? Porque a empresa que contrata, pelo menos ao meu ver, né? A empresa que contrata um deficiente, ela tem toda uma... rica de talentos, né? Então, você tem, assim, é uma pessoa que agrega e que ensina também para o outro.
Sem dúvida. Então, a função social de empregar um deficiente, né, um portador de deficiência, é algo grandioso. E sem falar que até assim, para as empresas, a gente vê, ela cumpre a lei e também eu vejo a questão de que a imagem dela perante o social, perante a sociedade, ela fica uma imagem, o que nós esperamos, né? Mais valorosa. Exatamente. O que a sociedade espera de uma empresa, né? Qual que é a função social daquela sociedade? Então, a empresa que contrata, com certeza ela cumpre a sua função social e ela é muito mais bem vista perante seus consumidores. Sim. E eu acredito que nós, como consumidores, nós temos que também voltar esse olhar. Opa, a empresa do qual eu consumo está cumprindo essa função social? Exato. Eu vejo essa questão importante, né, professora? A lei é uma forma de impor, né? Impor e exigir direitos na sociedade. Mas muitas empresas já reconheceram isso que a professora comentou. Então, assim, tem empresas hoje altamente inclusivas, sabe? A IBM dos computadores é uma empresa altamente inclusiva, só que ela não divulga. Ela nem quer ser reconhecida por isso, mas ela faz o seu papel. E não para não ser punida, sim para que seja inclusiva, né? E porque a pessoa também com deficiência, assim, né? Ela sempre se destaca, professora. Há vários estudos de que quando ela entra, ela tem essa oportunidade, ela revela realmente o seu talento e se destaca. Eu não tenho dúvidas, professora. E em relação à lei, eu lembro que durante muitos anos eu trabalhei sendo consultora, né? E eu lembro que muitas vezes as empresas ligavam e falavam assim, ah, não, mas eu tenho a filial e a matriz. Então, a filial eu tenho, exemplo, né, 65 empregados e a matriz, desculpa, 65 empregados e a filial 40. Então, eu não preciso contratar. Opa! Peraí, então você está falando que a tua empresa 65 mais 40, acima de 100 empregados, mas né? veja, professora, que visão, é uma tentativa de fugir. Exatamente. E isso é muito triste. É triste. Porque triste, realmente é isso que não se espera, sabe? Porque a inclusão no mercado de trabalho, a gente sabe que é difícil, e no Brasil em todo um contexto, professora. Veja, primeiro que é muito triste você ter que ter uma lei que obrigue. Tá? Isso devia ser uma consciência social, como acabamos de comentar. Segundo, porque a gente sabe da dificuldade de qualificação da pessoa com deficiência. Veja, hoje se você tem uma deficiência visual, professora, como se você caminha nas ruas da cidade, né? Para você explicar que você tem que entrar num local com um cão-guia, professora. Né? Há toda uma justificativa. Então, quer dizer, além do mercado de trabalho aqui, que é o nosso tema específico, nós temos todo um caminho para chegar nele. E o caminho é a consciência social. Sim. Nossa, né? Da pessoa comum. Que às vezes você não tem ninguém com uma deficiência na sua família, mas você tem que olhar para a família do vizinho, você tem que olhar para o outro. Então, a inclusão já é difícil lá no comecinho, né? Como que você faz para uma pessoa com dificuldade de locomoção hoje chegar para fazer um curso? Né? As escolas para recebê-las. Hoje está muito melhor, né? Olha, o acesso, né? A professora acabou de falar, o acesso das ruas. Digamos que eu sou portadora, sou deficiente e necessito fazer um curso. Como que eu vou chegar até essa instituição de ensino ou até esse local? Exato. Então, né? aqui está um diagnóstico, assim, lamentável hoje. Primeiro porque a educação no Brasil ela já é carente, né? Ela já é dificultosa. E vamos separar o Brasil um pouco por estados, mas a gente sabe da realidade de cada estado, né? Então, você veja, hoje o Brasil não dá conta de atender a quantidade de alunos que deveria estar matriculado. A quantidade de crianças regulares que deveriam estar matriculadas. Não atende 100% das crianças. E aí você chega na pessoa com deficiência, com uma dificuldade um pouco maior, porque se ela tem uma deficiência visual, ela tem que ter um aparato para chegar lá e para ficar lá. Essa escola vai ter que ter um estudo em braille. Sim. E aí começa o problema, professora, porque que vai afetar lá no mercado de trabalho, porque essa pessoa não vai conseguir o estudo mínimo e com muito esforço, porque ela vai se dedicar, ela vai fazer, depois ela tem que se qualificar. Então, assim, o mercado de trabalho oferece vagas em todos os níveis para a pessoa PCD. E ela pode ocupar qualquer cargo que ela queira, mas a quantidade menores de grandes gerências e grandes
grandes títulos por pessoas com deficiências no mercado de trabalho, professora, por essa dificuldade do estudo, da qualificação, da consciência social, da especialização em atender. A escola tem que ter um banheiro que atenda uma pessoa com dificuldade de locomoção, o curso tem que ter esse aparato, e a empresa também, né, professora, de igual forma. Então, veja, o problema está na raiz, sabe? A consciência social, a da empresa tem que existir, ela tem que parar de contratar só para não ser punida, ela tem que contratar por essa função social, mas o problema nosso está no foco, realmente, sabe? A professora falou em questão da estrutura, então o empregador, ele tem a obrigação legal de contratar e também tem essa obrigação de manter um ambiente laboral que atenda às necessidades do contratado com deficiência. Sem dúvida. Quando ele abre a vaga PCD, devido à sua estrutura, e aí é muito interessante comentar, professora, por que a imposição legal foi acima de 100 empregados? Há um motivo para isso, ela não foi aleatoriamente escolhida. Foi porque essas empresas teriam um certo know-how, um certo tamanho para poder se adaptar à pessoa PCD. Então, nós não estamos falando de pequenas empresas, né? Não. Às vezes o pequeno empresário que nos assiste está falando, nossa, mas eu tenho a obrigação legal. Calma, acima de 100... Se o pequeno quiser contratar, ótimo, acho que é muito interessante. Acho que, olha, não vai arrepender-se, eu acredito. E até vai ser um exemplo. Vai ser um exemplo de dizer, eu sou pequeno, mas consegui, tenho aqui um espaço, né? Eu tenho atividades compatíveis. Exato. Mas a obrigatoriedade foi, porque uma empresa com mais de 100 empregados é uma empresa médio porte para grande. Sim. Então, ela já tem essa condição de se enquadrar, né? De se estruturar para receber a pessoa. De ter uma estrutura, né? Desde rampas de acesso até um banheiro, até... Ou assim, professora, eu penso também, né? Nem sempre depende de uma estrutura grandiosa para receber o empregado porque assim, nós temos, como a professora falou no início, várias deficiências, né, que não dependem só da locomoção ou não depende, né, então assim, às vezes até é uma estrutura, digamos que é uma estrutura da própria equipe de receber de incluir aquele novo colaborador, né, aquele colega de trabalho, né, uma boa vontade da equipe, e isso é importante também, né, Eu vi, professora, inclusive uma reportagem muito interessante, me aprofundando no tema, de uma empresa que o empregador, quando emprega uma pessoa PCD, ele faz a integração, sabe aquela integração que a gente faz em grandes empresas? Sim. E ele coloca as pessoas que não têm aquela deficiência dos colegas, por exemplo, se a pessoa contratada tem a deficiência de locomoção, então ela chega à empresa de cadeira de rodas e ali ela permanece, né? Que já é uma deficiência um pouco mais elevada, né? Uma dificuldade de locomoção. E ela coloca os colegas para andar de cadeira de rodas naquele ambiente de trabalho, para que o colega se sinta incluído e também os colegas sintam a empatia daquele colega que está sendo contratado. O exercício da empatia, né? Exatamente, professora. A professora falou também algo no início que eu nunca tinha me dado conta até então em relação ao tema, que ninguém está livre de ter uma deficiência, né? Esse é um outro ponto, professora, muito interessante. Porque quando nós falamos em PCD, a maioria das pessoas, é muito automático nosso, remeter a uma natural, né? A deficiência que vem, que nasceu com aquela questão e tudo mais. Ou mas algo distante, né? Não se projetar naquela situação, né? Mas hoje a gente vê que isso é uma outra realidade, né? Os acidentes de trânsito estão elevadíssimos, né? Os carros cada vez mais velozes, mais potentes, as pessoas cada vez mais aceleradas. Ninguém está livre. Sim. De hoje ter uma restrição. O AVC, professora, que deixa falhas mentais graves, né? Com limitações motoras sérias.
E pessoas cada vez mais jovens, né? Podem chegar a qualquer um de nós, professora, sabe? Sim. Então, assim, hoje somos, né, pessoas que estamos empregadas, amanhã podemos ser uma pessoa PCD, né? Sim. Então, temos que ter empatia, professora. Eu tenho outra legislação, professora, que eu não posso deixar de falar nessa nossa conversa, que é muito importante, que é a Lei 13.146 de 2015. Veja, 2015, nós demoramos um tanto de anos, de 91 a 2015, para que chegasse mais uma legislação para proteger a pessoa com deficiência. Essa lei é a Lei Brasileira de Inclusão. Até o nome é bonito, né? Com certeza. Essa lei, ela tem um capítulo dedicado somente à questão da inclusão com relação ao direito ao trabalho da pessoa com deficiência. E ela prevê ali que tem que ter tratado a pessoa com igualdade de direitos e de oportunidades. Isso é muito bonito de se ver na lei. E é isso que a gente quer ver também na prática. Exatamente. Até a professora me fez lembrar, tem uma instrução normativa, número 2 de 2021. Veja, a professora citou uma lei de 2015, então em 2021, 6 anos após, essa instrução normativa é para os auditores do trabalho, os fiscais, né, do Ministério do Trabalho, agora que voltou, né, a ser chamado do Ministério do Trabalho, para que eles fiscalizem essas situações de que se o empregado, ele está, o ambiente de trabalho, se o empregador, ele está oportunizando desse empregado portador de deficiência crescer dentro da empresa, né? Então, acho que essa lei aí vem para fiscalizar se a lei que a professora citou está sendo cumprida. A previsão legal, né? Porque realmente a lei é muito linda, e isso em todas as áreas do direito, né? O que realmente complica é na prática e o cumprimento dela. Então, assim, a gente precisa quebrar barreiras, professora. Quebrar preconceitos, ter empatia, como nós já falamos, se colocar realmente no lugar. E, com isso, a gente vai evoluindo muito como sociedade, né? Não só no direito, mas com relação à prática desse direito que está no papel lá tão bonito, tão lustroso, mas que precisa chegar ali, dúvidas, né? Hoje nós temos exemplos lindos de supermercados que têm uma quantidade de inclusão, que viu que, cumprindo a lei, estava fazendo um ótimo negócio, né? Então, não é raro você encontrar hoje um recepcionista de um mercado de sucesso na nossa cidade, por exemplo, que vai ali te atender, posso lhe ajudar? E a gente detecta ali uma síndrome de Down, né? Uhum. Leve, né? Que tem o conhecimento, a gente sabe os níveis dela, né? Isso mais para especialistas, mas a gente vê que é uma pessoa que consegue ter consciência de espaço, de atendimento. Por quê? Porque foi treinada, porque teve a oportunidade de ser incluída, né? E que é capaz para o exercício daquela profissão, de atuar naquela área. E eu já fui muitas vezes recebida e atendida por pessoas assim, e olha que prazer. Que delícia, sabe? O atendimento, a atenção. Se eles puderem, eles carregavam você no colo. Porque desenvolve uma área afetiva, né? Por exemplo, nesse caso em específico que a professora citou, né? Nessa deficiência. Então, a gente sabe que a área afetiva deles geralmente extrapola, né? Que é o esperado de qualquer ser humano, né? Isso. Então, sim, exatamente para aquela vaga ele é excelente. E aqui cabe, né, professora, eu sempre penso assim, aí tem um papel importantíssimo do setor de recursos humanos daquela empresa, né? Então, o conhecimento também de direito que o recursos humanos tem que ter e a habilidade tanto para fins de treinamento quanto fins de recrutamento do portador com deficiência, né? Então, aqui eu friso sempre, o recursos humanos é o coração de uma empresa, né? Ele que faz pulsar e que faz... Então, aqui tem um papel muito importante, né? Dos recrutadores e daqueles que treinam. Exato. E acho que, assim, a consciência do recrutador vem de também incentivar a empresa,
né? Sim, com certeza. De mostrar a qualidade desse prestador de serviço, desse empregado com alguma deficiência e incentivar para que hajam mais contratações nesse sentido. Então, assim, o nosso desejo é que essa lei não precise nem ser olhada, né? Nem ser, assim, que verificada hábito, e conferida. Uma cultura, Isso, né, que ela venha, assim, que as pessoas vejam a qualidade desse empregado portador com deficiência e que possam também, professor, aqui, muito importante, oferecer qualificação a ele. Sim. Porque uma vez que ele já chegou, vem muito desse RH incentivar de que sejam promovidas políticas de incentivo, afirmativas, de mais inclusão, mais qualificação. Então, hoje ele chegou para ser recepcionista. Eu recrutei ele como RH para ser ali o atendente do mercado, precisa de alguma coisa, posso lhe ajudar, até de uma loja dessas, né, grandes aí de varejo, para que ele possa, ali mesmo na empresa, ser incentivado, até na sua carga horária, a fazer cursos e com esses cursos se qualificar para, por que não, chegar num cargo de chefia. Até a professora tocou um ponto bem importante, a questão da carga horária, né? Muitas pessoas pensam que necessariamente tem que ter uma carga horária diferenciada. E ao contrário, né, professora? Eles vão exercer a sua jornada, exceto se haver algo especial, que a condição dele, que daí o médico do trabalho é quem vai determinar se há uma condição específica para aquele empregado portador de deficiência. Caso contrário, é a jornada de trabalho normal, né? No máximo 8 horas diárias e 44 horas semanais. Exatamente. Né? Se a empresa funciona de né? domingo a domingo, as folgas são obedecidas na mesma legislação trabalhista. Então, uma folga semanal, cumprindo-se necessariamente uma folga mensal aos domingos, sem nenhuma exceção. Claro, professora, nós vamos ter aqueles casos, como a professora mesmo citou. Então, eu tenho ali uma pessoa com uma deficiência um pouco mais elevada que precisa fazer uma fisioterapia semanal. Isso já vai vir na minha contratação, essa previsão. Nós não temos que ir ao médico? Exatamente. Pegamos o atestado. Essa pessoa já vai ter essa prescrição fixa na sua contratação e vai ser liberada pela empresa para cumpri-la, sem nenhum segredo. Exceto isso, é jornada regular, é salário regular, salário equiparado, da mesma forma com os demais colegas. Não há que se haver discriminação, professora. Exatamente, até porque aquela norma que eu falei, o fiscal do trabalho pode livremente, e agora com o e-social se tornou tão mais prático a fiscalização por esses órgãos, né, que até fica a dica aqui para as empresas para tomarem bastante cuidado em relação a essas questões, né, professora, a questão de carga horária, o salário compatível, né, a questão até se abriu promoção para a empresa para mudar de cargo, por que ele não participou, por que ele não foi incentivado. Porque até quando a professora falou, eu fiquei pensando, é verdade, a gente tem incentivos para subir, a gente é treinado, né? As pessoas que não não são portadores de deficiência. Do mesmo modo, o portador com deficiência também tem que haver treinamentos e incentivos, né? Sim. Até porque senão é uma discriminação, né? E a professora falou até, tem a questão que discriminação é crime. Discriminação é crime, está na lei e é punível com reclusão de 2 a 5 anos, em especial no mercado de trabalho. Tem uma legislação que prevê, é a Lei 7853 de 89, professora, preste atenção. Antes da lei de cotas. A lei de cota. E esse artigo da lei diz que negar emprego à pessoa com deficiência é crime com reclusão de 2 a 5 anos. Olha só. E daí temos toda a questão de discriminação, né? Não só o do negar, né, professora? Se houver também a negativa ou um preconceito durante ali o contrato de trabalho ou até na própria entrevista, que a pessoa com deficiência perceba, professora, deve procurar, sim, fazer toda uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, daquela empresa que promoveu a discriminação. E dependendo do caso, procurar um especialista da área trabalhista para que se ajuize uma demanda trabalhista no sentido de ser indenizado, professora. Professora, o nosso assunto está excelente. Eu poderia ficar horas falando, porque eu acho que é um tema de extrema importância ser debatido, serem levado cada vez mais informação.
a todos que nos assistem, a sociedade em geral, né? Porque quanto mais informação, menos discriminação. Perfeito, né? professora. Mas infelizmente, nós chegamos ao fim do nosso programa, então eu vou deixar uns minutinhos para a professora se despedir do nosso público. E desde já eu quero agradecer muito pela sua presença, agradecer muito por todo o conhecimento que a professora trouxe aqui para nós hoje e dizer que a professora foi brilhante. E eu deixar o meu muito obrigada aqui. Imagine, eu novamente só tenho a agradecer o convite, quero me dispor às pessoas, né? O meu Instagram é paula.rb, arroba Paula, advogada, desculpe. E eu quero me dispor a tirar dúvidas através do canal da Uninter, ou como entenderem melhor. Eu acho que é muito importante realmente, professora, que as pessoas tenham acesso ao direito. Eu acho que esse programa é sensacional para isso. E acho que todos que têm, a deficiência ou não, empatia. Empatia, menos preconceito, mais inclusão. Que tudo vai dar certo e muito obrigada novamente. Imagina, professora, como eu disse, somos nós quem agradecemos. A você que nos assistiu até aqui, o nosso muito obrigada. Nos vemos no nosso próximo programa.